Então, realmente, as pessoas esquecem o quão importante é estar recolocado ou alocado no lugar onde a gente sente paz, onde a gente gostaria de estar, onde a gente consegue ser potência. Eu me orgulho muito de dizer que a nossa missão é transformar vidas. Então, quando nós atuamos nesse processo de assessoria com foco na recolocação, vai desde entender o que é que esse profissional busca, o que faz sentido para ele. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Deliberado Podcast. Esse podcast produzido pela Loop Video, uma produtora que há mais de 15 anos produz coisas lindas para o digital, para podcasts e para empresas maravilhosas aqui de Belo Horizonte. E hoje estou recebendo aqui, gente, duas amigas queridas que são uma potência no mercado. Elas já abriram tantas portas para mim, eu tenho uma gratidão por elas. Mas, primeiro, quero fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos curtos e pretos e as minhas convidadas são uma loura belíssima com olhos verdes e branca também, e a outra morena de cabelos compridos e olhos castanhos, lindas. Na hora que abrir câmera, vocês vão ver que mulheres potentes. E elas são da MBRH, que é uma assessoria em recursos humanos. São conselheiras, professoras. O que vocês não fazem, meninas? Andiara e Débora, sejam muito bem-vindas ao Deliberado. Que alegria ter vocês aqui. Obrigada, Ju. É um prazer para nós estarmos aqui e participar do seu podcast, né? É um prazer e uma honra. Obrigada por todo o carinho e pela gentileza das palavras iniciais. Só trago verdade, gente. A gente está aqui quase todo dia em eventos juntas. Essas mulheres são uma potência absurda, né, Dé? Você é uma querida para nós e com certeza é uma honra e somos muito gratos por estar aqui com você em mais um momento. Mais uma vez, né? E aí tem uma polêmica aqui, gente, que eu só trago um convidado. E aí falei com a Andiara, quero as duas, como é que a gente faz? E aí deu certo, né? Porque vocês participam de palestras ou podcasts ou entrevistas separadas, mas eu queria as duas, porque vocês são complementares. Isso também tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E Túlio Prata, nosso querido produtor, que não gosta que fale o nome dele, eu falo, desculpa, gente, vocês já estão cansados de ouvir isso, ele tá ali chorando de tristeza porque eu falei. Túlio fez umas perguntas aqui que eu achei extraordinárias, porque a gente convive sempre, meninas, e a gente sabe que, vocês sabem que eu tenho produtora de vídeo, que eu tenho agência, eu sei que vocês têm a MB, que é uma empresa que está no mercado há muitos anos, mas o que exatamente a gente faz e como exatamente a gente ajuda as outras pessoas, né? E vocês estão nessa trajetória de conseguir potencializar os clientes de vocês na transição de carreira, tá certo? Isso. Mudar de emprego, conquistar o que está almejando, subir um degrau. Me conta um pouquinho do que a MB faz para a gente deixar esse podcast alinhadíssimo para quem está ouvindo a gente. A MB nasceu há 27 anos, Ju. Uau, a idade que a gente tem. Olha, menina, que coisa. Nascemos junto com ela, graças a Deus. Desde o início da vida, né? Mas a MB tem 27 anos e eu me orgulho muito de dizer que a nossa missão é transformar vidas. Porque no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é isso que nós sentimos, que nós fazemos isso verdadeiramente. Eu falo que é muito diferente ter uma missão, uma visão de empresa simplesmente num quadro e quando você de fato vive isso no dia a dia, com a sua equipe, com os seus clientes. Então, realmente, nós transformamos vidas através do trabalho de recolocação profissional e de transição de carreira. E trabalho, né, Andy, é um momento onde a gente passa ali 90% da vida nele, né, dos dias que a gente começa a trabalhar até a gente deixar de trabalhar, a gente passa muito tempo dentro do trabalho. Então, realmente, as pessoas esquecem o quão importante é estar recolocado ou alocado num lugar onde a gente sente paz, onde a gente gostaria de estar, onde a gente consegue ser potência. E quando você coloca essas pessoas nesses lugares, tudo se transforma, né, Dé? Nós falamos ontem, procurar trabalho é trabalhoso. Boa. Existe um processo para que isso aconteça de forma saudável e para que isso, de fato, seja um movimento leve para o profissional. Porque participar de processos seletivos, você se sentir sendo avaliado por outras pessoas, você buscar atender uma expectativa de terceiro,
e isso pode gerar realmente um peso. Então, quando nós atuamos nesse processo de assessoria com foco na recolocação, vai desde entender o que é que esse profissional busca, o que faz sentido para ele, qual que é o propósito dele, justamente por passarmos tanto tempo trabalhando. Se o trabalho de fato não for algo que faz sentido para nós, onde nós nos sentimos Maravilhosa. ali realizados, Uhum. aquilo se torna um peso. Onde vem ali aquele peso do domingo à noite de ter que trabalhar na segunda. Frustração, né? Principalmente hoje, que nós sabemos que tudo está conectado o tempo todo. Então, você não trabalha somente no horário comercial. Você vai para casa, seu telefone chama, tem e-mail para responder, tem mensagem, tem projeto, tem proposta. Então, o trabalho ele começou a fazer parte do seu contexto, inclusive familiar. Ele te acompanha ao longo do seu dia, muitas vezes até durante a noite. Então, tem que ser leve, tem que ser algo saudável e tem que ser algo que faz propósito para a pessoa. Tem uma frase que eu acho que eu tenho ouvido muito, que é: as pessoas só começam a pensar na carreira quando elas perdem o emprego. Vocês veem muito disso? Porque é isso, eu tô confortável aqui na minha empresa, tá tudo ótimo, tá tudo bom, aí tem uma demissão em massa, como aconteceu com uma empresa ontem, não sei se vocês viram, né, não vamos citar os nomes. Então, cara, agora eu preciso pensar, o que que eu faço? Quem eu sou? Meu cargo existe ainda? Eu tô há 20 anos nesse cargo, ele ainda existe? Então, é errado as pessoas começarem a pensar na carreira só quando elas perdem o emprego? Muito. Culturalmente, infelizmente, principalmente o brasileiro, ele não tem esse hábito de se organizar em relação à carreira. Ele age no imprevisto, ele age com um sentimento de urgência quando ele é demitido ou quando ele se sente ameaçado, e isso é muito ruim, porque a carreira ela precisa ser planejada. Quando ela é planejada, você faz ali todo um movimento, que é um movimento trabalhado, para que você de fato tenha condições de atuar na área que você se identifica, numa empresa que brilha os olhos. Agora, quando você não faz isso de forma planejada, você acaba o que nós acabamos vendo acontecer algumas vezes, é que o profissional aceita uma vaga que muitas vezes não está aderente ao seu perfil, aceita um salário que não vai ser suficiente para cobrir as suas despesas, mas por quê? Porque ele está sufocado, ele está com a corda no pescoço, ele não fez isso de forma planejada. Então, o melhor caminho é criar esse movimento de uma maneira planejada, de uma maneira organizada, que é justamente a proposta original da MB. Fazer com que o profissional tenha esse planejamento. E a gente percebe, Ju, a diferença do profissional que, de fato, planejou a sua carreira e daquele que agiu, na hora do sufoco. É muito Maravilhoso, diferente o maravilhoso. resultado. E eu fico imaginando que vocês, entram em contato com essas pessoas ou elas entram em contato com vocês conseguem enxergar essa transição, uma infelicidade, uma tristeza, uma depressão e depois fala: "Ai gente, eu tô tão bem, tô tão feliz". Porque houve em algum momento da vida um planejamento, né. E esse movimento que a Andy tá falando, o que que diferencia uma transição madura de carreira e uma decisão, impulsiva? É tão interessante quando a gente pensa na assessoria voltada para recolocação e transição, que tem casos que o profissional não vai mudar de empresa, ele vai mudar de atuação. De cadeira só. Exatamente. Então, a transição de carreira, não necessariamente aquela pessoa vá para outra empresa, outro cargo, outro segmento. Muitas vezes o movimento é no mesmo ambiente que ele está. Mas para ele ocupar aquela outra posição, se sentir bem realizado, ele precisa desenvolver competências para aquilo. E ele precisa ter esse olhar. Andiara fala muito que só se enxerga a ilha quando você sai da ilha. Dentro dela, você não consegue ter essa percepção. Então, quando o profissional ele nos procura com essa angústia, muitas vezes através de perguntas, de entender o cenário que ele está, entender o que faz sentido para ele, esse movimento não é exatamente mudar de empresa. Talvez é mudar de área, mudar de atuação, buscar sentido para aquilo que ele faz. Então, é importantíssimo pensar em carreira mesmo quando não se quer mudar de empresa. E quando se tem essa maturidade, a pessoa começa a trabalhar o desenvolvimento dessas competências e começa a entender que o desenvolvimento pode ser que é interno.
e não ir avaliar mercado, não ir sondar externamente o que que acontece. Então tem vários casos que a pessoa faz. A assessoria de carreira ela é tão ampla que tem casos que o profissional desiste de ir para o mercado. Às vezes ele quer só entender quanto que eu estou valendo. Qual outra área? Principalmente hoje, com tanta inovação, tanta tecnologia, tanta coisa surgindo, tem muitas atividades que hoje já não fazem sentido. Então hoje, igual você falou assim, há muitos anos no mesmo cargo. E aí? Esse cargo ainda existe? Muitos não existem mais. Até pensar na nomenclatura, pensar no que é compatível com aquele perfil, e isso é através da assessoria focada no planejamento de carreira. Então é importantíssimo pensar de forma muito madura, muito aberta, estar ali de forma até mesmo vulnerável para aquela análise que vai vir de uma pessoa que está de fora da ilha, para poder apresentar ali possibilidades e a pessoa fazer isso de forma muito estruturada e acompanhada. Ô, Maravilhoso. Ju, deixa eu só complementar, porque Uhum. tem um movimento que acontece com certa frequência e que eu entendo que é super válido falar dele. É muito comum a gente receber profissionais que chegam muito desapontados, desmotivados, e a queixa inicial é: eu quero mudar de área. Então, eu trabalhei a vida inteira dentro da engenharia, mas agora eu não quero mais. E quando a gente inicia esse processo que a Débora falou, de autoconhecimento, né, de identificar competências, qual que é a grande descoberta? Ele não quer sair da engenharia, por exemplo, ele quer sair daquela empresa. Ele não quer mais trabalhar naquele contexto. Mas se esse trabalho não acontece, ele vai por um caminho totalmente equivocado. Então ele chega falando: eu quero mudar de área, e não é isso. Eu quero, muitas vezes, nós já tivemos inúmeros casos onde o profissional vai para uma outra empresa, vai para um outro segmento, para fazer a mesma coisa, a mesma área, mas num contexto muito diferente. Então, essa leitura ela é extremamente importante. Estratégica, né. Vocês falam da ilha, adorei essa figura aí que vocês criaram, e aí eu fico vendo assim, a ilha e o profissional se distancia para olhar essa ilha, e a MB ou vocês são os binóculos. "Olha aqui, é isso aqui mesmo? Para onde que eu estou indo? O que que" porque a gente quando está dentro não consegue mesmo se movimentar. Né, e Andy, como que a gente diferencia esse incômodo desse profissional? Se é um incômodo passageiro: "Ah, eu tô cansado, esse ano foi tenso, tenho problemas pessoais, estou colocando esse problema dentro da empresa", né, ou a empresa mesmo que não está me trazendo uma devolutiva. Quando que é um sinal real e quando é um sinal passageiro? A gente consegue identificar? Às vezes sim, às vezes não, Ju. Eu falo que isso é muito pessoal. O que nós fazemos, né, no nosso trabalho de transição, de recolocação, de fazer toda essa avaliação, é partir realmente do autoconhecimento. Porque quando você faz o profissional olhar para si, ele entende o que que faz sentido de fato e o que que não faz. E aí ele consegue diferenciar o que que é dele, o que que é um movimento realmente de: "Olha, não está fazendo sentido na minha vida e eu preciso traçar outros caminhos", ou se aquele contexto, aquele cansaço, aquelas metas, enormes, é isso que está me incomodando. Então o autoconhecimento, ele é a base. Eu costumo falar muito, né, essa mudança é de dentro para fora. Não adianta você olhar para o externo e esquecer do que de fato te motiva. Então, na MB, a gente valoriza muito essa questão do autoconhecimento, de fazer essa análise, de fazer o profissional respirar. A gente anda num movimento tão exaustivo de fazer tudo o tempo inteiro, 7 dias na semana, sábado, domingo, feriado. Que momento que você para entender o que está acontecendo na sua vida, na sua carreira? Você tem feito escolhas ou você tem sido sempre escolhido para? Esse respirar, esse parar para olhar de fora da Uhum. ilha é fundamental nesse momento para ter esse discernimento. A gente fala muito de autoconhecimento, e eu falo sempre que não existe nenhum profissional potente ou uma empresa potente que não se conhece de fato.
que parece balela, né? Parece essas palavrinhas que a gente usa, né? Falei com o Cris Guerra aqui já no primeiro episódio, Cris Paz. Protagonismo, né? Essas palavras que a gente repete, que elas são muito importantes desde que entendidas na profundidade. E o autoconhecimento eu vejo que é isso, não tem como fugir. Todo mundo que eu entrevisto nessas mesas todas são pessoas que se conhecem muito bem. E aí sim elas conseguem ajudar as outras a se conhecerem também. E aí o profissional vai conseguir entender, ó, acho que esse problema que eu vejo, que eu estou vivendo na empresa, é o meu relacionamento. Estou namorando a pessoa errada. Ou é um problema financeiro porque, ou não, a empresa realmente não me cabe, ou preciso mudar, né? Essa lupa que vocês trazem para as pessoas, isso é muito legal. Eu já indiquei várias pessoas lá, né, para vocês fazerem isso por elas, né? Ó, Porque tem que ter competência, né, meninas? Eu falo sempre isso aqui, você vai num médico especialista, endócrino, para emagrecer. Por que que para carreira você não vai procurar um profissional? Né, por que exatamente. que nossa figurinista maravilhosa ali, porque você tá com problema de estilo, não vai procurar uma profissional que te ajuda nessa competência. Que Carreira é isso, né, Andy? e eu falo que esse profissionalizar esse movimento é extremamente importante, né, Ju? Sim, Então, e realmente esse olhar, né, de se eu estou buscando ajuda em outros aspectos, por que que eu não busco também essa ajuda profissional. profissional para a minha carreira? Sim, e é uma Po empresa de 27 anos, meninas. A gente não tá falando de novidade não, não é uma startup que lançou não. Então as pessoas precisam olhar para essa área de vocês com muito carinho, porque às vezes a virada da chave tá aí, né? E até porque, se isso não for muito bem estruturado e planejado, a pessoa vai distribuir currículo e ela vai fazer um Exato, movimento onde ela vai trocar 6 por meia dúzia. exato. Ela vai sair de um ambiente onde ela se sente mal e, como a Andara comentou, ela pensa que o problema é a empresa, Uhum, mas não é. uhum. E aí ela vai atuar fazendo as mesmas coisas num outro ambiente e a insatisfação vai vir Vai num curto continuar. espaço de tempo. Verdade, verdade. Sabe o que eu lembro também dessa honestidade de vocês na ajuda da carreira? Eu indiquei um jovem profissional da nossa área, e aí indiquei, acho que vocês conversaram, e eu falei: "E aí meninas", eu não lembro qual das 2, porque vocês são uma só. E aí, vocês me falaram: "Ju, não, a gente não tinha a cadeira que ele precisava". E eu achei isso de uma justiça, uma honestidade tão grande, porque também vai acontecer. Eu ajudo tanto esse profissional até entender: "Olha, eu te ajudo até aqui, aqui eu não consigo te indicar mais porque eu não tenho nenhuma cadeira de nenhum parceiro, aqui você vai por esse caminho". Então é um trabalho que realmente eu admiro muito. Hoje eu sou empresária, não preciso movimentar minhas cadeiras, né, mas eu acho que quem decide trabalhar, ou ser intraempreendedor também, que seja, dentro de outras empresas, precisa ter esse olhar carinhoso sobre si. E eu acho vocês extremamente competentes para isso. Gente, puxação de saco isso aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Muita gente faz transição de carreira achando que vai se encontrar, mas continua insatisfeita. Exatamente seu ponto agora. Quando, meninas, a transição é a resposta e quando ela só muda o cenário do problema? Vocês conseguem identificar na hora? Ou esse profissional precisa mudar de cadeira, entrar no mercado e falar: "Não quero mais", mesmo? Não, a gente consegue Consegue, identificar né? antes, até mesmo para que ele seja orientado no sentido de não fazer o movimento. Ele próprio chega num determinado momento Uhum. que ele tem essa percepção. Nós falamos que não fazemos as escolhas pelos clientes. Tem casos que o cliente tem 2 Boa. propostas e ele sempre pergunta: "Para qual que eu vou? Você me conhece melhor do que eu, me fala". Ou então quando a pessoa fala: "E aí, eu saio daqui e vou para essa proposta ou eu permaneço aqui?". Então a gente volta a pergunta para ele, inclusive fazendo ali uma análise de perdas e ganhos. O que que te motivou a buscar mercado? E o que que você ganha hoje saindo? Vai de encontro? Vai de encontro a essa insatisfação? Se sim, é o momento de encorajá-lo para a tomada de decisão, mas a decisão compete a ele. Se não, entende que ele, né, vai fazer um movimento e ele vai gerar a mesma insatisfação, porque o problema não necessariamente é a empresa. Aí sim, nós vamos identificar ali quais são os fatores que está gerando esse incômodo e muitas vezes é sim uma coisa pessoal. Somos um ser único que temos Justo. várias áreas equilibrando ali vários Várias pautas. pratinhos. Sim. Então, muitas vezes a insatisfação daquela pessoa já aconteceu várias vezes, Ju, de o problema ser no casamento Sim, e a eu pessoa vejo transferiu internamente. para o ambiente de trabalho, aquela pessoa chega com aquela angústia, aquela ansiedade, aquele movimento e de repente
Quando a gente pensa que está conversando com o cliente, é a esposa do cliente que está no telefone dele, mandando as mensagens e pedindo para que aquele movimento fosse feito. E aí Olha o cliente só. está no processo, ele faz a entrevista e ele próprio se sabota, mas porque não é ele que quer sair dali. Então, até essas percepções nós temos que ter, para ter todo um cuidado de orientá-lo para conduzir, para colocar ali um limite, muitas vezes no próprio relacionamento, para entender o que que é meu, o que que é do outro, o que Uhum. que me compete de fato e qual que é a decisão que eu tomo. E eu imagino que tem muito cliente que vocês fazem esse plano de carreira, essa não sei como é que chama, você acha que pode ser isso, né, tá Pode. certo? E aí fala: "Olha, o caminho pode ser esse", a gente identifica que é isso, e ele continua escolhendo uma outra história. E aí passa 2, 3 meses, ele volta e fala: "É menina, vocês estavam certas". Tem história assim, não tem? Tem. Às vezes não Muitas. passa nem 2, 3 meses. Muitas, e além disso, Ju, a gente percebe um movimento hoje muito forte, né? A gente incentiva muito a questão da autorresponsabilidade. As pessoas têm um desejo de que você tome a decisão por elas e essa responsabilidade seja terceirizada. Então, Eu posso culpar o outro, né? Se o outro toma a decisão: exatamente. "Poxa, Andiara, não estava certa a sua Se decisão. der Se errado, der errado, o não foi problema não uma é meu". decisão Não minha. foi Gente, eu vejo muito exatamente. isso, tá? Muito aqui Muito. em diversas pontas. Muito, e é por isso, Ju, que a gente fala muito, de novo, vou trazer o autoconhecimento, por quê? Porque quando a pessoa consegue olhar para si e identificar quais são os pontos fortes, o que que ela tem de bom, o que que ela faz bem e quais são os gaps, o que que ela precisa desenvolver e que ela não precisa ser perfeita e que tá tudo bem eu dominar isso e não dominar aquilo, esse movimento colabora para que ela se responsabilize pelos seus atos, pelas suas escolhas, e ela faz isso com mais tranquilidade, com muito mais consciência, com um nível de consciência maior. É muito diferente, quando o profissional começa realmente a se responsabilizar e a tomar decisões, conscientes, né, e fazer essas escolhas sabendo do que ele pode Uhum. perder, do que ele pode ganhar, do que aquele que tenta incansavelmente colocar no outro a responsabilidade. E quando ele tem esse olhar, ele se torna protagonista da vida dele. É sobre isso o tempo inteiro. O A tempo gente inteiro. assumindo as rédeas e falando: "Essa decisão é minha. Eu seguro essa barra aqui, isso aqui eu já não seguro mais. Então, eu vou encarar isso aqui por escolha, se der errado eu volto atrás e faço de novo, mas eu escolhi", né. E aí Uhum. essa orientação, olha só que peso que vocês têm também, de conseguir até falar: "Olha, a escolha é sua", É. né, a partir de várias técnicas, obviamente, que vocês têm, mas de uma sabedoria de falar: "Você se conhece tanto depois da nossa consultoria que você tem condição de escolher seu caminho". E ter a sensibilidade também de entender que muitas vezes o que impede a pessoa da mudança é o próprio medo. É ela mesma, né. Então, o medo do novo, muitas vezes somos contratados pela empresa que vai desligar. São os programas ali de demissão humanizada. E quando tem um profissional que ficou 20 anos na empresa, né, Diara? Nossa, A difícil. pessoa, o sobrenome dela é a empresa, Sim, é o sim, fulano fulano de tal de tal lugar. lugar. Uhum. Então, essa pessoa começa a ir para processo seletivo, mas ela começa a entender que não, eu não dou conta. E ele Eu só começa sei fazer isso aqui desse só. jeito. E ele tá Olha, tão gente. enraizado ali naquela cultura da empresa que ele tem uma dificuldade. Então, é importantíssimo nós termos essa percepção para trabalhar aquele processo do luto, de desvinculá-lo daquela empresa, para mostrar que ele é aquela pessoa, ele tem sua identidade e ele pode sim atravessar o medo do novo e desenvolver através disso. O Andy, e dentro dessa fala da Dé, o que que realmente vai definir o que que neste profissional é competência técnica, currículo, e o que que o mercado realmente está buscando dele num processo seletivo? Porque é isso, eu só tenho competência técnica. O que que é meu soft skills? O que que eu entrego? O que que eu falo numa entrevista, gente? Eu não faço entrevista há 15, 20 anos. Como é que vai ser? Socorro. E aí, Ju, a gente precisa pontuar que hoje o mercado anda sedento dessas outras qualificações que não sejam simplesmente as técnicas. É o que tem feito a diferença nos processos de seleção. O mercado anda carente de bons
entre aspas, Uhum. profissionais, no sentido do bom, Uhum. né? Do Do que ser tem. humano bom, né? Exatamente. Então, o que que a gente costuma ouvir muito, eu e a Débora? A parte técnica eu posso complementar, eu posso treinar, eu posso investir. Agora, o que esse profissional é, as habilidades pessoais que ele tem, não necessariamente eu consigo desenvolver. Então, essa parte é uma parte que hoje a gente vê ganhando cada vez mais força nas empresas. E cada vez mais elas enfatizam isso quando elas divulgam uma vaga, quando elas pedem a indicação de um profissional para MB. Como que isso muitas vezes até se sobrepõe. Muitas vezes a gente encaminha um profissional que tem uma trajetória brilhante, tecnicamente falando. Ele, de fato, domina aquela área, aquela atividade. E a gente encaminha um outro profissional que não tem essa bagagem de tanto peso. E aí, qual que é o escolhido? Muitas vezes, não é aquele que tem a melhor Verdade. bagagem técnica, Uhum. mas aquele que tem aí características pessoais que estão mais aderentes ao momento, à necessidade, ao que a empresa busca. E quando der, tem um profissional que não tem soft skills, ainda usa esse termo? O mercado muda toda hora, né? Usa. É mais difícil, né? O trabalho com ele é muito mais minucioso. É. Querido, seu currículo é ótimo, você é uma péssima pessoa. Vamos trabalhar assim. Eu Né? falo que o currículo ele abre portas, que é a parte técnica, Uhum. mas são as comportamentais que mantêm aquela porta aberta de fato. E na MB nós temos uma metodologia própria e utilizamos várias ferramentas para identificar quais são essas competências que o profissional tem. Porque muitas vezes ele fala que tem. Existe um discurso ali, pronto, preparado, treinado, mas à medida que faz a análise de perfil Vai comportamental, aprofundando, vai né? aprofundando, você percebe que nem tudo tem. E é muito legal porque na nossa metodologia a gente mostra para ele que ele não tem o que ele pensava que Nossa. tinha. E eu falo que a Ai, meu tomada autoconhecimento. Doeu. e Né? essa tomada de consciência é meio do caminho andado. Boa. A partir do momento que eu tenho consciência de que aquilo não é tão bom quanto eu imaginava que era, eu me disponho a desenvolver. Porque enquanto eu acho que eu sou muito bom naquilo, para que desenvolver aquilo? Uhum. Então, tem várias ferramentas que nós utilizamos para mostrar para esse profissional, para que ele tenha essa tomada de consciência. Você perguntou a questão de como que testa isso. Nós temos testagem mesmo de processo seletivo, fazemos legal. simuladas de Uhum. processo, onde é possível testar e ele próprio ter essa tomada de consciência para que ele desenvolva essas competências. Então, seria algo do tipo, você seria reprovado nesse momento porque você não teve essa habilidade. A gente consegue Exatamente. identificar isso. Consegue. Gente, que legal. É. E eu fico pensando aqui que a transição de carreira ela deve ser muito difícil, porque eu estou muito inconformado e como a Andy disse lá na primeira fala dela, o brasileiro ele é um pouquinho irresponsável e eu me coloco nesse caminho, né? Eu falo, vou fazer, né, Andy? A gente atropela ali, faz, a gente executa. Depois a gente vê depois a gente vê como. como. Aí a gente precisa da Débora para dar uma segurada aqui na Exatamente. gente. Mas eu acho que muitos de nós brasileiros, a gente é muito criativo, a gente é um pouco sofrido, então a gente vai. E como que nesse meio do caminho do ir, eu não fico falido? Como é que vocês falam assim, ó, a transição de carreira, mas calma, junte um dinheirinho, fique alguns meses, que isso pode demorar tanto tempo. Existe um dado, uma técnica, uma informação para isso que ou é loucura da minha cabeça? Sim, até essa análise nós fazemos com ele. Qual que é o custo de vida dele? Quanto tempo ele precisa se preparar para isso? Determinadas áreas têm uma aceitação maior do profissional que é entrante e determinadas áreas não. Assim como quando a gente fala das competências técnicas e comportamentais, tem área que não tem como negociar. Você precisa de um técnico, tem que ter uma assinatura ali daquele profissional. Então, a mesma coisa acontece quando é uma transição de carreira. A gente levanta até qual que é o custo que aquela pessoa tem mensal, qual que é a projeção daquela área, que acontece ali uma recolocação em média, e o profissional ele é orientado a fazer aquela reserva financeira. Mas o ideal, Ju, é que a pessoa ela tenha a capacidade de planejar a carreira com antecedência. Vou fazer um movimento e vou mudar de área. Eu posso fazer esse movimento trabalhando. Até porque eu continuo atuando na minha área, que é expertise, sendo remunerado por isso,
e vou me qualificando, buscando Muito contatos, bom. construindo ali quais são os passos que eu vou dar para ser inserido nessa nova área. Até porque quando eu entro numa área nova, eu sou júnior para aquela área, ainda que eu seja sênior para outra. Então, o passo atrás na faixa salarial, ele vai acontecer. Porque Não se tem aquela como, né? pessoa acabou de entrar naquela área, a entrega que ele vai me trazer é uma entrega júnior. Então, ele precisa estar preparado, inclusive, para isso. A reserva financeira não é só caso ele fique desempregado enquanto ele busca a nova área. É também a defasagem que vai ter no salário durante entre 6 meses a 2 anos, que ele vai conseguir alavancar o seu nível de conhecimento e fazer uma entrega de pleno sênior. Gente, a gente tá falando aí, minha cabeça também, tá? Pode ser loucura, não sei nada da área de vocês, ou muito pouco. É esse profissional que assume, não quero essa carreira, vou citar qualquer carreira aqui, eu era dentista, agora eu quero ser engenheiro. E aí a gente faz um caminho dele, estuda, se capacita, para a gente te colocar como júnior em tal lugar. É um cara que tem tempo de vida, certo? Quando acontece essa ideia de transição e já chega nos 50 a mais, Andy, como é que faz? Como é que é o etarismo nessa história? O mercado está pronto para receber esse cara que está começando de novo do zero? Não está? O que que a gente faz? O que que a MB faz para esse profissional? Então, Ju, aí o desafio ele é um pouco maior, porque além de lidar com o movimento de transição, de eu quero um novo caminho, eu quero investir numa outra área, eu quero tentar uma nova carreira, ele vai lidar também com a questão aí da idade, né, do etarismo e da receptividade do mercado em relação a isso. Lá na MB a gente tem um projeto, que é um projeto voltado aí para os 50 a mais, 60 a Que legal. mais, justamente porque a gente sentiu esse nosso projeto, ele já tem alguns anos. Uhum. Foi justamente quando a gente começou a perceber aí a necessidade, do mercado, começou a fazer esse movimento de absorver aí, de ter um outro olhar sobre esses profissionais. O que a gente percebe, Ju, é que é um movimento de mercado. Então, tem empresas que hoje já são receptivas, já estão atentas ao profissional no sentido da bagagem que ele tem, o que que ele pode acrescentar, como que ele vai contribuir para aquele negócio, independente da idade. Então, como movimento, o que eu digo isso é uma regra? Não, não é uma regra. Tem Muito pelo contrário, empresas né? que É um ainda. caminho ainda, não? Exatamente. Uhum. Mas quando a gente fala de transição de carreira, a gente precisa pensar que a gente vai ter duas variáveis, e duas variáveis que têm um peso considerável. Então, no nosso trabalho, nós somos muito transparentes, nós somos muito honestas. Eu falo que às vezes a gente perde o cliente Uhum. por causa Justo. dessa honestidade. Por quê? Porque o profissional, quando nos procura, ele não ouve só o que ele gostaria de ouvir. Não são só flores. Por uma questão ética, nós sempre pontuamos quais são os pontos que vão favorecer o seu processo, quais são os pontos que vão te ajudar e que te promovem. Mas também eu preciso falar dos pontos que podem dificultar. Eu não estou dizendo que não vá acontecer. Nós já trabalhamos processos onde a gente falava, gente, que vitória, Uhum. porque O cenário era era negativo e deu certo. um cenário muito improvável, Uau. mas aconteceu. Uhum. Mas essa clareza, ela é colocada desde o primeiro momento, Uhum. porque o profissional ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa clareza e ele precisa se haver com isso. Não adianta pensar que tudo são flores, Boa. tá tudo lindo, eu tô com 50, sou um profissional 50 a mais, quero mudar Tá de na moda o área, termo 50 a mais. e vai dar Não tudo tem jeito. certo, e tá tudo maravilhoso. Vamos trabalhar para que isso aconteça. O nosso objetivo é chegar lá na frente e falar: E dá uau, certo. deu Uhum. certo. Uhum. Mas ele precisa ter essa consciência. Uhum. E essa clareza, essa honestidade é muito importante. Muito. Agora, esse movimento, ele está popular no mercado pelo aumento da expectativa de vida,
mas ele já acontece para nós já há muito tempo, pelo indivíduo. Por quê? A pessoa trabalhou, foi produtiva, pagou conta, cresceu, educou os filhos, mas chegou naquela fase que os filhos cresceram e foram embora. E aí ele repensa: poxa, eu trabalhei para pagar boleto a vida inteira. Mas agora que eu tenho um tempo menor de vida, eu quero fazer o que eu sempre quis. Quero fazer o que eu gosto. Eu quero fazer o que eu gosto. E muitas vezes, quando o mercado não é receptivo, a gente caminha dentro desse projeto de longevidade para que ele empreenda. Ou para Uau, que muito ele bom, se torne meninas. Olha, eu não mentor, sabia disso. ou para que ele se torne mentor, professor, educador. Então, existem várias vertentes que são possíveis. Porque hoje eu falo, não tem idade. Você pode chegar aos 60, aos 70, temos clientes de 74 anos Uau, que que delícia. está pensando na carreira nesse momento. Estão vívidos aí, né? Ju, recolocamos um cliente ano passado de 73, né? Ai, gente. 73 olha anos. Nossa, curtimos, ai, isso. comemoramos. E só é possível porque vocês fazem isso com muito amor, sangue no olho, não é isso? Fazemos. Vocês querem fazer o negócio acontecer. Os meninos estão me avisando ali que nosso tempo acabou. Mas Mas sabe que aquilo já... Como que passa tão rápido Boa. isso? Parece os nossos cafés que nunca acontecem. Gente, eu lembrei, sabe de quê? Da Yutori. A Polly, que está aqui acompanhando o nosso projeto, também não pode falar seu nome não, Polly? Pode, né? Olha, tá brava comigo. É a dona da Yutori. E a Polly teve essa transição de carreira, né? Ela é uma profissional muito potente na área do turismo, trabalhou em grandes hotéis, hotelaria, né, Polly? E ela falou, quero transicionar. E aí virou essa intraempreendedora primeiro e agora uma empreendedora com essa marca que está patrocinando o nosso projeto que nasceu no final do ano. Então, quando vocês falam disso, eu vejo a vida real acontecendo aqui. Consigo pensar em várias pessoas, minha família, meu pai, né? Essa empreendedora com essa marca, esse carinho tão grande. Agora eu quero fazer o que eu gosto. Isso aqui é o que eu estou vivendo agora. E por falar nisso, é um presente para vocês. A Yutori agora trabalha com presença, que quer dizer o quê? Então, são velas maravilhosas que você coloca aí no seu momento de vida, que delícia. para que vocês sintam esse cheirinho e lembrem desse momento aqui no nosso podcast. É uma alegria para mim receber vocês. Já a segunda tentativa ou terceira, né? Que vocês não tinham agenda. Mas esse ano deu certo. Esse ano deu certo. A gente faz muita coisa, né, meninas? Se a gente Muitas. falar, abrir nossa agenda aqui, Nossa. desmaia. É tanto movimento, é tanta pauta, é tanta reunião, projeto, palestra. E é isso. Mas que bom que vocês tiveram condição, esse tempo, neste dia, para a gente falar de algo tão importante para o mercado. Né? E mais uma vez, o trabalho é muito. É um percentual muito grande da nossa vida para a gente deixar ele de lado. Ainda mais na atualidade, né? A gente achar que é só trabalho, não é? Né? Tudo influencia. O casamento influencia no trabalho no casamento, e a gente está vivendo essa vida que é múltipla. Né? Então, para você que está em casa, está pensando em transicionar, nunca pensou isso, te acendeu uma luzinha, a MB e essas mulheres maravilhosas podem te ajudar. Muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Ju. Obrigada aí pelo Eu que agradeço por carinho. tanto. Foi ótimo, né? Você tem aí o dom de conduzir brilhantemente, Oh, amiga, são nos seus deixar olhos. super à vontade. Então, obrigada. E como Que sempre, você vocês. brilhou. Obrigada, Dedé. Obrigada, Ju. Foi uma honra Obrigada. estar aqui com você Prazer mesmo. por outros momentos como esse. Isso mesmo. Gente, então ficaram aí com esse tanto de dica dessas mulheres maravilhosas, mas não posso deixar de agradecer as pessoas que tornam esse podcast possível. E uma delas é o nosso querido diretor Alec, que já apareceu no primeiro episódio dessa temporada, volta lá e assista. E Ascara, nossa figurinista, que corre atrás de looks incríveis e dramáticos para que você me veja bonitona aqui. Átila, nosso maquiador. E as nossas parceiras dessa temporada, eu tenho uma alegria de dizer que são mulheres. Então, já falei aqui da Polly com a Yutori. Sigam Yutori também, maravilhosa. Lili, com a loja Tune, com esse look maravilhoso também, cheia de promoção, cheia de novidade. E, claro, Lázara Design, minha parceira de vida, que todos os acessórios que eu uso são dela. Muito obrigada, meninas. Obrigada ao meu time todo que está aqui. E Loop Vídeo por fazer projetos de vídeo tão lindos como esse. Obrigada por tanto e até a próxima. Tchau!